Olá, boa tarde, meu nome é Alessandra Cunha, eu sou psicóloga, trabalho na rede de saúde, tenho consultório e hoje estou aqui para a gente falar um pouquinho nesse dia tão especial, né, que é o Dia dos Professores. Fui convidada pela minha amiga Vanessa Gasques, por isso que eu gostaria de estar passando alguma mensagem para esses mestres que nós temos, né, que nós jamais podemos esquecer, de todos eles que passaram desde a nossa primeira infância até hoje. Nós temos professores, não tem como perder tudo isso, né? Então acho que a gente poderia começar a falar um pouquinho da questão da escola mesmo, né? Quais são as dificuldades que alguns professores acabam trazendo para mim, as dificuldades que a escola tem e as dificuldades também que os alunos têm, as mães dos alunos têm, referente à educação. Acho que não tem como a gente falar desse dia tão especial se a gente esquecer um pouquinho da educação. E a minha experiência tem mostrado assim, hoje a gente tem uma demanda enorme na saúde em relação a crianças com problemas de aprendizagem. Comportamento também é bastante extenso, né, nessa procura da área da saúde. Mas uma coisa que eu acho super importante a gente parar um pouquinho e analisar é sobre qual realmente é a queixa dessa criança, né? Qual que é a queixa da professora, né, da escola e assim como um todo. Hoje o que eu percebo, as crianças, elas têm muita energia, né? E a escola ela não está preparada para lidar com toda essa energia. Então assim, hoje a gente vive em uma cidade grande, é uma cidade que não tem muito espaço, então não tem árvore, a gente não se brinca mais na rua, a gente perdeu várias coisas aí, né? E aí hoje a gente tem uma criança que entra às 7 horas da manhã na escola e às vezes sai 8 horas, às vezes 6 horas da tarde. Então é uma carga horária muito extensa, onde que as pessoas e essas crianças acabam não interagindo e acabam ficando com toda essa energia reprimida. E aí, essa energia reprimida, tô dentro da sala, né? É onde que a gente começa a se sociabilizar, né? É com os nossos amigos, é com os nossos professores, e eu preciso colocar tudo isso para fora. Então, a primeira crítica que eu faço é essa questão mesmo da escola não estar preparada para lidar com essa situação. Hoje nós temos crianças que ficam muito tempo dentro da sala e que não têm atividades lúdicas, né? De correr, brincar, escalar árvore, escalar muro, brincar de carrinho de rolemã, são várias coisas que a gente não tem. Então eu aponto isso como sendo um problema que acaba gerando outros problemas, é claro, né? Hoje a gente tem uma estrutura familiar, acho que a gente pode dizer aí que o segundo problema também é a estrutura familiar, e hoje assim é uma mãe que tem que ser pai, ela tem que prover tudo para esse filho, então é uma das questões que eu acabo percebendo bastante. Falta uma estrutura familiar, falta uma base para o desenvolvimento dele também, e eu não tenho esse desenvolvimento, eu não tenho essa base, né, na minha casa, e na escola eu também não vou ter respeito de limite, porque a mãe ficou o dia inteiro trabalhando. E aí eu chego em casa, uma das falas eu chego em casa super cansada, eu tenho que fazer janta, então eu não tenho tempo de brincar um pouco com essa criança, eu não quero dar bronca, eu não quero brigar, eu não quero bater, né? Na verdade eu não quero dar limite. E isso acaba sendo também uma característica que eu acho que o professor não tem obrigação, que dá o limite, que dá a educação, né? Acho que principalmente educação. Limite a gente consegue dar alguns limites bem pontuais, mas o papel da família em dar limite para essa criança é fundamental. E aí tem uma mãe que trabalha bastante, acaba não tendo esse tempo para dar esse limite. Eu acho que é um ponto também. E aí um outro ponto que eu acho super importante a gente destacar nesse englomerado de coisas é a questão que às vezes os professores também não estão preparados por algumas coisas, né? Porque imagina você dentro de uma sala, né, onde tem 30, 40 alunos, onde que cada um tem as suas demandas, tem as suas necessidades, né? É o seu eu em desenvolvimento, e para um só dá conta disso também, né? Eu acho que assim, antes tinha assim um respeito muito maior para os professores, hoje já não tem. Hoje o professor é um qualquer, né, que a gente pode xingar, às vezes já me disseram que pega a cadeira, joga no professor, dá chute no professor, são várias coisas que acaba acarretando nisso tudo. E ele também fica meio coagido dentro de um sistema, né? Onde que assim, às vezes você não pode colocar para fora da sala de aula, você não pode dar uma bronca mais ríspida, né?
às vezes você não pode puni-los de um certo modo também. E aí eu acho que assim, a gente entende que essa criança precisa ter um espaço maior para poder brincar, interagir, extravasar um pouquinho essa energia. A gente entende essa questão da família também estar muito ocupada, com várias outras coisas que não consegue olhar para esse ser que está ali. E a gente também tem um professor, né, que não está preparado para lidar com algumas situações no dia a dia que acaba sendo bem corriqueiro. E esses problemas do dia a dia, eu acho que a gente poderia puxar. Eu acho que o psicólogo escolar, acho que seria muito bem-vindo para dar um suporte para esse professor, né, para lidar e manejar algumas situações que são muito difíceis, principalmente de comportamento, né? E acho que também instruir esses pais que acabam ficando um pouco perdidos nessa situação. Eu bato, não bato, e eu costumo dizer que assim, quando vem filho não vem manual de instrução, né? Você bate, você dá carinho, não, você vai descobrindo tudo isso durante o decorrer da vida e acaba ficando tudo muito difícil. E aí eu acho novamente importante dizer como seria importante esses professores terem um auxílio psicológico, que eles tivessem algum psicólogo dentro da rede mesmo, dentro da escola, né, que pudesse auxiliar para que pudesse mesmo manejar algumas situações dentro da escola que acabam ficando muito difíceis mesmo. Isso é uma das minhas questões. E a outra questão também, eu acho que fica bem aí para os professores, que é a questão que, como eu atendo alguns professores da rede pública, rede particular, que acaba vindo aqui ou no meu outro trabalho, eles estão estressadíssimos. Existe um estresse muito específico, é estresse chamado burnout. Então, assim, todas as pessoas que lidam com pessoas têm uma tendência maior a lidar com burnout, né? E o burnout se desenvolve, né? Acaba ficando ali com aquela questão, isso é normal, isso vai passar, isso são as crianças que fazem ficar assim. Mas acho que são as crianças, né? Mais o comportamento dessas crianças do que as crianças em si, mas principalmente assim, eu não tenho respaldo, né? Eu não tenho respaldo para que eu tivesse um psicólogo, eu não tenho respaldo que eu pudesse fazer alguma coisa legal, eu preciso trabalhar 8 horas ou mais por dia para dar conta, porque eu acabo tendo um salário que também não podemos deixar de falar nisso, um salário que não é tão bom, e aí esses seres acabam adoecendo e acaba vindo. Mas o burnout, ele é um estresse que ele vai dando margem para outras doenças, né, psicossomáticas, pode-se dizer assim, que possa tomar conta desse indivíduo. Então, assim, eu tenho professores estressadíssimos, que não dormem, que ficam tensos o tempo inteiro, que desenvolvem ansiedade, depressão, agridem as crianças, se agridem, né, tem muita dificuldade para lidar no dia a dia mesmo. E eu acho que isso é uma das mensagens para a gente também parar e perceber que os professores têm necessidade de ter um momento de relaxar, um momento de curtir um pouco mais a vida, um momento de realmente descansar e se cuidar. E também acho super importante que todos os professores tivessem um acompanhamento psicológico. Porque quando a gente acaba se encontrando, a gente começa a conversar algumas coisas e até a repensar, né? E a gente, como psicólogo, a gente acaba ficando no meio disso tudo, porque a escola é a queixa da escola, é a queixa do professor, é a queixa da mãe, né? E é a queixa do aluno e a gente tem que negociar. Então a escola também tem que estar muito aberta para receber esse psicólogo, né? Para que possa também repensar e remanejar algumas situações dentro da sala de aula, né? Eu acho que fica aqui a minha mensagem, né? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho e novamente agradecer todos os professores aqui nesse momento. Então, Ale, eu só queria que você falasse um pouco a respeito da questão da inclusão. Como é que você vê o sistema, principalmente no público, onde um único professor ele está diante de 30, 25, 30 alunos. Destes, muitas vezes ele recebe alunos de inclusão com laudos de esquizofrenia, autismo, TDAH, dislexia, e ele é sozinho no ambiente de sala de aula para poder lidar com todas essas diferenças. Normalmente ele recebe dicas, ele recebe um treinamento, uma capacitação de um professor especialista. Esse professor especialista, ele passa para o professor algumas estratégias. Só que no decorrer do dia, o professor ele fica sozinho dentro de uma sala de aula com todas essas diferenças e precisa dar conta do programa
programa pedagógico, que não difere um aluno do outro. Porque a pedagogia é uma ciência voltada para a aprendizagem. A ciência voltada para o comportamento é a psicologia. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. Eu acho que a sua pergunta é bem cabível hoje mesmo, né? Nessa questão para a gente refletir um pouquinho sobre esse papel do professor, sobre o papel que nós desenvolvemos no dia a dia. É muito difícil de eu falar para você assim, eu sou contra ou sou a favor. Eu acho que é um projeto super bonito, mas é um projeto que ainda eu acho que precisa ser lapidado, vamos te dizer assim, né? Porque realmente eu acho que tem que ter a inclusão. Eu acho que realmente a gente não tem que deixar esses alunos fora desse sistema, de lidar com outras pessoas que não têm as mesmas dificuldades. Esses que não têm dificuldades têm que aprender a lidar com a diferença, porque quando a gente é adulto a gente tem que saber respeitar o espaço do outro. Na adolescência isso também acaba não acontecendo, porque eu acho que a gente acaba privando também a criança de muitas coisas, né? Então assim, de um lado realmente eu sou super a favor da inclusão, mas de outro eu acho que assim, precisa ser lapidado realmente, né? Quando você me pergunta que o professor não é capacitado, e realmente ele não é capacitado, e também acho que assim, ele não pode ser capacitado, porque senão onde estaria nós psicólogos, né? E aí, o psicólogo escolar, né? Por que essa profissão é tão extinta? Por que não existe mais, né? Será que nós psicólogos estamos deixando isso? Isso está só na mão dos professores? Então eu acho que precisa ter essa conversa, e volto a dizer, acho super importante o psicólogo escolar para dar esse apoio. Quando você me diz um único professor para dar realmente conta de todas essas demandas, né? Crianças aí mais variadas possíveis, que tem uma dinâmica familiar muito intensa, muito diferente da que nós tivemos em 1980, né? Hoje a gente pega uma família bem diferente, né? Mas cada um tem a sua estrutura e vem dando conta, é o que a gente tem. Eu acredito que assim, a gente poderia pensar, começando exatamente nisso, né? Como ajudar esse professor, né? Será que de repente ter um professor capacitado, né, dentro de algumas salas, principalmente as que tem, sei lá, 3, 4 alunos, para que pudesse realmente ter um plano pedagógico para esses alunos também que são diferentes, né? Eu acho que é uma questão que a gente pode pensar e dar um apoio também para esse professor que está na frente dessa sala, né, Vanessa? Eu penso que é um projeto muito bonito, mas ainda falta a gente repensar algumas coisas. Falar um pouquinho, assim, claro que seria muito perfeito e muito sonhador se nós tivéssemos um professor especialista, um psicólogo, seja lá o que for, dentro de uma sala de aula para auxiliar um professor. Seria um sonho que eu acho que ainda não temos pernas suficiente para realizar isso, né? Mas acredito que um dia isso vai acontecer. Eu acho que assim, o caminho, né, que eu percebo é trabalhar mais mesmo essa questão mesmo do professor e ele fazer o que ele pode, né? Tem coisas que temos que lidar com a frustração, porque somos frustrados todos os momentos, né? Alguns alunos vão ser pessoas brilhantes, outros mais ou menos, mas eles vão pelo caminho que eles escolheram, né? Acho que assim, seria muito legal, volto a dizer, se a gente conseguisse salvar todo mundo, né? E seria ótimo, mas acho que não vai dar, né? Não por falta de capacidade nem do professor e nem do aluno, mas acho que, volto a dizer, o sistema ele não dá base suficiente para a gente fazer tudo que a gente sonha e não dá meios mesmo para a gente concretizar. Eu acho que fica isso também e fica muito difícil eu falar assim como o professor fica no meio disso tudo. É claro que numa berlinda o tempo inteiro, né? Porque lidar com algumas crianças mais hiperativas, né? Que tem déficit de atenção, acaba sendo um pouquinho mais complicado, acaba sendo um pouquinho mais dificultoso, mas também a questão do modismo, né? Então, toda criança que tem muita energia, ela é hiperativa, toda criança que tem um pouquinho de dificuldade de focar, ela tem déficit de atenção, mas não necessariamente. Eu acho que isso também é no desenvolvimento do ser humano, são capacidades que nós vamos adquirindo no decorrer do dia, e a gente começa a focar e a direcionar mesmo a nossa atenção, né? Isso também tem um processo de amadurecimento, né? Por isso que eu não acho que todas as crianças que têm diagnóstico de TDAH, né, ou déficit de atenção, que
tem realmente esse problema e precisa tomar medicação. Às vezes você coloca e aí 3 meses de terapia, de acompanhamento psicológico, psicopedagógico, a gente percebe que a criança se desenvolve. Eu acho que é um caminho aí. Sobre as principais críticas e reclamações que as crianças te trazem? Vamos lá. Uma das queixas, assim que eu percebo, eles me dizem o seguinte: quando eu faço alguma coisa errada, todo mundo vê. Quando eu faço uma coisa certa, ninguém vê, né? De exemplo, eu pergunto: você conversou com a professora? Você falou para a professora que tinha conseguido? Ah, falei. E aí? Aí ela não fez nada. Né? E aí também eu fico numa situação que eu não sei se realmente a criança está falando a verdade, que a professora não fez nada, né? Ou se é uma criança que se queixa a todo momento, ou a professora também está engessada em algumas coisas, né? Então é uma dúvida que eu tenho realmente, assim, é claro que a gente ouve o professor, a gente ouve o aluno e a gente não tem que tomar nenhum partido, a gente tem que ficar ali no meio mesmo para que diminua um pouquinho os conflitos que pode haver aí nessa situação, né? Mas uma das queixas é essa mesmo, né? Deixa eu ver se eu me lembro mais em alguma. Todo mundo mexe comigo, né? Eu não faço nada, e é impossível uma criança de 6, 7 anos não brincar, né? Não aprontar. E aí, se não brinca e não apronta, também tem algum problema. Você tem algum exemplo que você se lembre para poder contar pra gente? Alguns que te marcou bastante? Uma criança que você atendeu te contou determinada situação que te chamou a atenção. Nossa, são várias, assim, acho que todas possíveis e imagináveis, né? Mas, sei lá, uma das que me passa é uma criança que tinha muito medo de aprender, e aí ela ia para a sala de aula, ela chorava muito, 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 né? E aí, em certo momento, assim, e eu peguei alguns papéis com ela, assim, pra gente tentar fazer alguma coisa, e às vezes é necessário dar colo, né? E dizer, vai, você consegue. Eu acho que o principal é a gente nunca parar e acreditar assim, não vai mesmo, não vai dar certo, essa criança não vai aprender. E eu digo pra eles, né, todo mundo consegue, desde que se determine e desde que também se coloque que aquilo é importante, né? Porque hoje a educação, todo pai fala, a educação é importante, eu quero que meu filho vá super bem na escola, mas será que eu fui bem, né? Será que realmente eu dou valor para os estudos do meu filho? Será que eu acompanho esse meu filho na realidade? Né? Será que eu vou na reunião? Será que eu olho o caderno dele? Né? Será que eu peço para ele fazer o mercado junto comigo e vamos ver quanto que está o preço das coisas? São coisas super simples que às vezes a gente acaba deixando de fazer, né? Mas sei lá, existem tantos exemplos. O último é que eu peguei e falei para ele, eu quero que... Tava uma turminha e eu falei, vamos escrever uma história. A criança entre 8, 9 anos, assim, vamos tentar escrever uma história. E ele me diz, eu não sei escrever a história. Eu digo, tudo bem, então eu preciso que você me conte uma história. E aí ele diz que também não consegue contar uma história. E eu começo a me imaginar como uma criança não consegue contar uma história, né? E aí ele chorou bastante, eu disse que ele conseguia. E aí depois de estimular, era uma história, né? Era uma vez e ele acaba desenvolvendo. E aí eu pergunto, foi tão difícil assim? Ele diz, não, né? Então assim, nós quanto adulto também vemos um problema enorme, né? Porque, aquele problema eu não consigo. E depois você, nossa, nem sei como eu resolver. E criança também, né? Ela tá em formação, acho que é o principal que a gente não pode deixar de esquecer nisso tudo. Mas são várias histórias, assim, né? As possíveis e mais imagináveis, qualquer ser humano possa imaginar. Mas realmente acho que eu tenho uma questão, assim, com as crianças mesmo com problemas de aprendizagem, porque realmente eu tive muito problema para aprender, né? E eu falo para todo mundo, olha, dos meus 3 irmãos, eu era as mais difíceis para aprender, e eu aprendi, e eu acabei estudando mais que os outros 2. Então acho que assim, as dificuldades, elas não podem ser determinadas, né? Elas estão aí pra gente, né, ultrapassar e a cada dia aprender um pouquinho mais, porque eu digo para eles, eles vêm aqui para aprender alguma coisa e eu também aprendo com eles. Eu acho que essa troca é muito legal. Tá, e professora Alessandra, quais são as principais reclamações dos professores no consultório? Então, né, eu recebo várias cartinhas de professores, né, problema de aprendizagem, né, indisciplina, não se concentra, né, e eu volto a remeter. Hoje a gente tem, assim,
a informação, né, computador, internet, gente, imagina como é chato você ficar 4, 6 horas olhando um professor falando e você só copiando, né, sem interagir, se você tem muita energia, né? Então acho que a principal queixa dos professores, eu acho que fica realmente essa questão mesmo da aprendizagem, é indisciplinado, né? Então quer me bater, quer agredir, aí se pode aumentar um pouquinho mais a idade, aí entre 12, 13 anos, e aí vem a questão sexual, vem a questão aí que o pai tá fazendo o papel, o professor tá fazendo o papel de pai, então eu preciso desafiar, eu preciso, né, mostrar pra ele quem manda nisso tudo, mas isso acaba às vezes indo por um caminho não muito legal, que acaba sendo a agressão mesmo professor. Então assim, já atendi algumas pessoas que joguei mesmo a cadeira no professor, né, e aí eu acho que isso não é necessário, né, mas eu acho que, Vanessa, principalmente essa questão mesmo do problema da aprendizagem é o que eu recebo mais, e falta de concentração, falta de limite também, né? Que também volto a dizer, aquela outra questão que eu tinha disso lá no primeiro bloco, é a questão do pai mesmo e a mãe acabar dando limite, que acho que está faltando um pouquinho. E pra gente finalizar, uma mensagem para os professores nesse dia? Eu acho que assim, primeiro, acho agradecer, e principalmente, assim, acho que a gente acaba esquecendo porque a gente foi educado, assim, e aí eu também só aprendi isso depois que eu fui fazer psicologia e acabei fazendo especialização em comportamental mesmo, que o comportamento é muito importante. Então, assim, quando você tem uma criança que dá problema dentro da sua sala, ele não tem que ser o destaque. Então, assim, deu problema, Joãozinho, para de fazer isso, para de fazer isso. E a gente esquece de falar o que ele faz de bom, porque todo mundo faz coisa legal, né? E aí ele acaba sendo o palhaço da turma, ele acaba desarmonizando toda essa turma, porque na verdade nós estamos dando o reforço para ele na hora errada, né? Então eu tenho que reforçar quando ele faz coisas legais, e quando não faz coisas legais eu tenho que excluir esse comportamento. Eu acho que isso é muito importante. Uma outra dica que eu adoro é assim, por que o caderno tem que ser corrigido de vermelho? Gente, vermelho, sangue, agressão, lembra tantas outras coisas, né? Por que não tem que ser corrigido de azul? Né? É uma coisa que eu também já pedi para alguns professores fazer, mas o principal é eu destacar os alunos que estão melhor, assim, que conseguem se concentrar mais, que conseguem fazer a lição. Isso eu acho que a gente tem que valorizar. E os que não conseguem, a gente tem que meio que chamar eles para um outro modo, o que eles têm de legal, o que eles fazem de legal, porque eles falam assim para mim, o que eu faço de legal, ninguém fala, o que eu faço de ruim, todo mundo fala. E acho que assim, principalmente valorizar, porque todo mundo tem o seu ponto positivo e todo mundo tem o seu ponto negativo. E eu acho que os professores também poderiam também, e eu acho que é muito legal, falar para o pai e para a mãe também o que aquela criança tem de bom, né? Porque você vai lá na reunião só, tem coisa ruim, aí já chego estressadíssima em casa e aí eu já quero bater no meu filho, né? E ele tem pontos positivos. Eu acho que nós professores, assim, acabam meio que me incluindo nisso sem ser professora, mas eu acho que eu tenho um papelzinho aí pouquinho pequeno aí dentro da educação, essa, né? Professores, não esqueçam de reforçar o comportamento legal dos seus alunos, né? Então, assim, eu tenho que demonstrar o que tá legal e o que não tá legal eu tenho que tentar excluir. E volto a dizer, também um aluno muito quieto tem problema. Obrigada. Até uma outra vez. Obrigada a você.